O cenário político moçambicano volta a ser abalado por mais uma crise interna, desta vez protagonizada pelo partido Podemos, a segunda maior força política do país, cuja imagem pública tem vindo a deteriorar-se de forma acelerada. A mais recente decisão do Tribunal Judicial do Distrito Camavota, em Maputo, que ordenou a suspensão da segunda volta das eleições internas para a escolha do secretário-geral, é apenas a face visível de um problema muito mais profundo: a luta desenfreada pelo poder que consome o partido desde dentro, que o distancia cada vez mais das necessidades do povo moçambicano. Essa suspensão, provocada por uma providência cautelar interposta por Alberto João Ferreira, ex-deputado da Renamo e vencedor da primeira volta das referidas eleições, não é um simples procedimento judicial. É, na verdade, o reflexo de uma ferida aberta que se alarga a cada dia dentro do Podemos. Uma ferida que revela os vícios políticos que o partido sempre fingiu combater, mas que agora se mostram evidentes. O autoritarismo disfarçado de democracia interna, o jogo de interesses pessoais sobrepostos ao interesse coletivo e o completo desrespeito pelas regras que deveriam nortear a convivência política saudável. Desde sua fundação, o Podemos vendeu ao povo uma imagem de renovação, de frescor político, de alternativa à corrupção e à decadência dos partidos tradicionais. Prometeu fazer diferente, dar voz ao cidadão comum, combater as elites políticas, estabelecer e trazer transparência à governação. No entanto, os fatos mostram que essas promessas não passaram de discursos bem ensaiados. Por trás das câmeras, o partido foi cultivando práticas cada vez mais parecidas ou até piores do que aqueles que condenavam. O que se vê hoje é uma estrutura política fragmentada, com liderança em constante disputa de egos, onde a ambição pessoal passa mais do que qualquer plano de desenvolvimento para o país. O caso do Alberto João Ferreira é ilustrativo. Mesmo vencendo a primeira volta das eleições para secretário-geral, foi empurrado para uma segunda volta por forças internas que claramente não aceitam a ideia de perder o controle. Esses movimentos feitos nos bastidores revelam o quanto a sede por poder está acima da legalidade, da ética e da vontade da maioria. E é esse comportamento que tem magoado profundamente o povo moçambicano, especialmente os que um dia depositaram no Podemos a esperança de mudança. O partido, em vez de representar um novo começo, tornou-se um espelho de erros do passado, abandonou o diálogo com as bases, passou a operar sob decisões unilaterais e transformou as suas eleições internas num verdadeiro campo de batalha política. A justiça teve de intervir não porque houve erro processual, mas porque há de fato uma crise de legitimidade e de respeito mútuo dentro da própria estrutura do partido. A verdade é que o povo mais uma vez foi traído por um projeto político que dizia ser diferente, mas que no fundo alimentava os mesmos vícios dos quais a nação tenta se livrar há décadas. O Podemos não apenas falhou em sua missão de representar os moçambicanos com dignidade, falhou sobretudo em respeitar os próprios valores que dizia defender. Prometeu ética e entregou desordem. Prometeu voz ao povo, mas calou até os seus próprios membros. E essa traição tem consequências. A crise interna que hoje mancha o nome do partido não surgiu por acaso. Ela é resultado de um acúmulo de escolhas erradas, de vaidade sem limites, de promessas vazias e de incapacidade de pôr o país acima de interesses individuais. A justiça pode ter paralisado a segunda volta das eleições, mas a verdadeira paralisia do Podemos está na sua alma política, corrompida pelo mesmo desejo de poder absoluto que tantas vezes condenou. Em vez de servir de inspiração, o partido virou motivo de chacota e decepção. Para muitos moçambicanos, tornou-se impossível distinguir o Podemos dos partidos
que sempre dominaram o poder. A única diferença talvez esteja na velocidade com que se desfez da máscara de renovação. E hoje os seus líderes colhem o amargo fruto daquilo que semearam com tanto descuido, descrédito, instabilidade, escândalo e a perda progressiva de confiança pública. Este episódio serve também de lição para toda a sociedade civil e para os jovens que ainda acreditam na política como um caminho de transformação social. Um partido que não consegue organizar as suas próprias eleições internas, que não respeita os seus próprios estatutos e que não dá espaço ao diálogo entre os seus membros, não pode estar à frente de um país. Um partido que se divide pelo poder não consegue unir um povo. Um partido que fere os seus próprios ideais jamais poderá curar feridas de uma nação. Se o Podemos quiser sobreviver como força política legítima, terá de fazer muito mais do que recorrer aos tribunais para resolver suas crises. Terá de olhar para dentro, reconhecer seus erros, reformar suas práticas e, principalmente, reconquistar a confiança do povo que tanto feriu. Caso contrário, o que estamos a assistir é apenas o princípio do fim de um projeto que, apesar de promissor, se perdeu no caminho da ambição. Neste momento crítico, a população moçambicana observa com desconfiança, mas também com maturidade política. A mensagem está clara: quem traiu o povo será cobrado, e essa cobrança pode vir nas urnas, nas ruas ou, como agora, nos tribunais. O Podemos está a colher o que plantou e colhe, infelizmente, solidão, divisão e vergonha pública. Que isso sirva de alerta a todos os que ousaram colocar o poder acima do povo. É isso, o Partido Podemos, de certa forma, eu digo, quem cá se faz, cá se paga, como dizem o velho ditado, nem sei qual é o ditado, né? Mas a pessoa que disse eu não conheço. Eu acho que o Partido Podemos vai colher tudo o que plantou. Trair o povo é uma das piores coisas que um partido político pode fazer, principalmente um povo já desperto, que é o povo moçambicano. Nós vimos o que aconteceu com a Renamo. A Renamo é o maior partido político, eu acredito, mas por muitos erros sucessivos que tem cometido ao longo da sua história, principalmente após a morte de Afonso Dhlakama, o partido não tem sido o mesmo. Mas isso tudo parte do egoísmo das pessoas. Parece que o poder tem a capacidade de transformar. Por isso que eu admiro muito políticos como Venâncio Mondlane. Não vou dizer que Venâncio Mondlane é perfeito, longe de mim dizer isso, mas talvez ele seja dos poucos que, depois de obter o poder, ele conseguiu manter de certa forma aquela postura de trabalhar pelo povo. Claro que nós não sabemos como é que ele vai estar no dia que ele conseguir chegar ao assento máximo da República de Moçambique. Mas o que se mostra é que, por exemplo, o Suf Momad, o que aconteceu quando ele chegou à presidência da Renamo, ele abriu mão. Ele podia ter optado por VM7 como candidato presidencial, como o Forquilha fez, não saiu da presidência do Partido Podemos, mas colocou o VM7 como candidato presidencial. Ou se o Congresso da Renamo não tivesse sido aquela bagunça que foi, hoje a Renamo ia continuar no lugar que sempre esteve, ou talvez estaria mais à frente. Mas parece que a questão política, a questão do poder vicia. Quando a pessoa como diz aquele ditado, deu poder para você conhecer quem realmente essa pessoa é. Então, maior parte dos políticos, principalmente da África, quando chegam no poder, parece que esquecem completamente do povo, sem esquecer que o povo é que os colocou lá. E o povo sempre cobra, essa é a verdade. O povo moçambicano sempre vai cobrar. E o povo não esquece. Muitas coisas aconteceram ao longo dessa trajetória das últimas eleições de 2024. E o Partido Podemos fingiu que estava ao lado do povo. E na hora H, em que o povo mais precisava, foi abandonado. E isso vai ser cobrado de forma cara. Nós acreditamos que talvez nas próximas eleições o Partido Podemos não vai ter a mesma força que tinha antes. Não sabemos, mas eu acredito que com as coisas que estão a acontecer neste momento, com a recepção que o Podemos ter nas províncias, não vai chegar a muito longe. Percebem? Então, essa postura muito errada do Partido Podemos é que fez com que o partido chegasse a essa situação atual, em que os próprios membros estão a lutar por poder. Olha, teve que chegar à justiça para não se fazer a segunda rodada das eleições. Algo que pudesse resolver internamente sem se levar ao tribunal. Se tivesse um consenso, é assim como é que se diz, dentro do partido não podia se chegar a essas vias do fato até os finalmente. Mas por conta disso, o partido acaba se comprometendo.
Percebem? Então, isso faz com que o Partido Podemos se afaste. Entre os membros do Partido Podemos se criem alas. E é isso que não se quer. Um partido deve ser unido. Partido. Todos devem vestir a mesma camisa. É como se fosse uma equipe. É uma equipe. Então, não devem ter pessoas que querem objetivos diferentes ou haja atritos dentro do próprio partido. Por isso, compromete a integridade e a visão que as pessoas têm. Se o Partido Podemos é um partido que tem problemas com o povo, se mostra que não há união dentro do partido, que é preciso a justiça para resolver problemas internos que eles mesmos podem resolver, aí fica mais complicado para a população moçambicana. Então deve-se ter isso em conta. É muito complicada essa situação do Partido Podemos. Eu acho que se o Podemos talvez tentar mostrar serviço, tentar se aproximar cada vez mais do povo, pode estancar esse sangramento que é a falta de reputação que o partido tem agora. Mas depois daquela questão do Venâncio Mondlane, etc., muitas pessoas ficaram muito magoadas, principalmente com o presidente do Partido Podemos. Eu acho que talvez se afastassem a liderança e colocassem uma outra liderança. Política é isso, são jogos, é um jogo de cintura. O partido deve estar sempre atento ao feedback da população e do povo, porque as eleições, quem vai determinar quem vai continuar na Assembleia da República é a população moçambicana. Então é isso. Eu, de certa forma, não espero muito do Partido Podemos. Eu não sei se vocês ainda esperam alguma coisa, mas coloquem nos comentários. O Partido Podemos tinha tudo para ser um dos maiores partidos da oposição moçambicana neste momento, percebem? Mas o poder falou mais alto e a situação está como está. Coloque nos comentários a sua opinião. Muito obrigado por estar aqui. Olhar a África em uma perspectiva africana. Tchau.